Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda terça-feira aqui comigo, nesses quase 3 anos e meio de programa. Nossa, muito tempo já, né, Lua? Nossa, quanto tempo, né? Quanta Eu gente sou já não bebê, passou aqui? né? Quanta gente já não passou aqui? Quem falou, não lembro quem que veio aqui, que falou que agora o podcast, como é de literatura contemporânea, já tá ficando velho, os primeiros que vieram já estão na literatura clássica já. Um pouco de exagero, não? Começar a fazer uma rechamagem aqui. É, mas é E aí, uma tudo boa. bem? Como você Tudo passou a bem, semana? muito bem. Assim, estava melhor na semana passada, né? Verdade, que você estava aqui gravando pessoalmente. Nossa, e que episódio lindo com o João, hein? Ficou lindo, nossa, eu amei. Nossa, eu Amei também. gravar, amei escutar. Espero que as pessoas tenham a mesma experiência que a gente, Vai né? falar para você que foi um dos recordes de downloads mais rápidos aqui, o programa do João, viu? Olha só, que bacana. E quem tá em casa e não ouviu ainda, quiser ouvir, Tá volta lindo, lá, o dia que quiser um tá episódio lindo. mais lírico, talvez, né? Mais poético. Tá muito bonito. Tem leitura da Lua também, tem leitura do João. Coisa maravilhosa. Essa semana eu tive na Flipossos, duas oportunidades. Eu Uhum. fiz eu tive numa mesa, né, com o Fábio Lhoa Coelho, que é um advogado, que ele escreve sobre direito empresarial. Estudei muito ele na faculdade, inclusive, e com a Dirce Valtric, que é da área das artes cênicas. Eu tive na Sala Minas. A gente falou sobre o combate às desigualdades na economia de livre mercado. Foi muito legal. Eu mediei a conversa, né? O Fábio falou sobre o neoliberalismo, parece que falei igual bêbado, neoliberalismo, Um trava-língua. neoliberalismo, é que eu tomei uns vinhos, então eu Tá posso no me, processo, né? eu posso me confundir agora. Mas eu já avisei as convidadas de hoje que podia beber, então tá tudo certo. Tá ótimo. Mas aí eu falei com o Fábio, então quem quiser, essa conversa ficou gravada. A gente gravou lá no Teatro do Palace, foi bem legal. É só entrar no flipocos.com. E setembro vai ter ela presencial. Quem sabe você também não lança seu livro aqui na presencial, né, Lua? Isso é Ai, legal, seria hein? uma delícia, né? Ó, logo, logo tá vindo aí, pessoal. Passageira, Eu livro novo da também, né? Lua, hein? O meu também. O Vamos seu tá ver chegando. juntos. O meu tá chegando, tô só na expectativa aqui. O Ah, que delícia. que mais que eu ia falar? Quero deixar aqui o programa é uma homenagem a três queridos amigos: o Chico Lopes, escritor, excelente contista, excelente romancista, venceu o Jabuti em 2012, aniversário dele. Quero dedicar esse programa para ele, para o querido amigo Adolfo, que também está fazendo aniversário, e para minha querida amiga Marília Pereira. Aliás, eu estava bebendo vinho agora à tarde com os três, então por isso que eu estou dedicando Que esse lindo. programa a eles também. É, dando sequência, continuamos com o Clube de Conto da Editora Reformatório, parceria com Rabiscos. Toda última segunda do mês, a gente tem a discussão com o autor do conto, selecionado pelo Marcelo Nocelli, que encaminha o conto gratuitamente. Quem quiser participar, basta escrever para contato@editorareformatório.com.br. Ou falar comigo, ou falar com a Lua também. Isso. Certo? Esqueci alguma Certinho. coisa? Nada. Não? Perfeito. Você está tomando vinho hoje também, não? Eu não, hoje eu não tô. Hoje eu Não? tô fugindo do vinho, porque eu já tô meio lenta. Você falou que você está meio gripada, né? É, É. foi uma mudança de temperatura de além para postos, de postos para além, aí mexeu um pouco com a minha Você imunidade. você sabe que as pessoas gostam de saber que dia que a gente grava. Eu recebi 3 mensagens já falando, é bom saber o dia que vocês gravam, porque a gente vê dependendo do ânimo que vocês estão. Se vocês gravam na segunda, é um ânimo, se vocês gravam na sexta, é outro. A gente tá gravando no domingo à noite, então, hoje. Hoje, Também. domingo à noite. E é isso. Faça as honras, Lua. Quem está na nossa sala hoje? Nós estamos com duas convidadas aqui, queridas, super talentosas. Cíntia Krimler, poeta, contista e romancista, publicou, entre outros livros, Tudo que Morde Pede Socorro, de 2019, Exercício de Leituras de Mulheres Loucas, 2018, Todos os Abismos Convidam para um Mergulho,
romance de 2017, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e Na Escuridão Não Existe Cor-de-Rosa, o conto de 2015, semifinalista do Prêmio Oceanos 2016. E com a Fernanda Raman, psicanalista, escritora e pesquisadora carioca, publicou o romance Cativos, 7 letras, 2015, a autoficção Coisas Bizarras que você só descobre quando está grávida, Rocco, 2015, e mais de 10 livros por encomenda como redator e ghostwriter. É professora na pós-graduação em escrita criativa no NESP, Núcleo de Estratégias e Políticas Editoriais, e pós-doutoranda no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Em 2022, foi laureada com a Bolsa Criar Lusofonia do Ministério da Cultura de Portugal, para escrever um romance em Lisboa, com previsão de publicação em 2023. Sejam muito bem-vindas. Uau! Eu estou até peso, hein? sem Que peso! Tantas credenciais. Obrigado, Fernando. Obrigado, Cíntia. Seja bem-vinda. Bem-vindo ao Rabiscos. Obrigada, Tadeu. Obrigada, Lua. Obrigada. Boa noite. Falar com as coronárias, né, Lua? Isso, com um livro lindo, As Coronárias, pela editora Patuá. Não, e eu fiquei feliz, porque a Jana falou assim, eu vou te mandar o livro para você conhecer, As Coronárias. Aliás, um beijo pro Edu Lacerda também, da Patuá. Aí a Jana me mandou um livro com muitas dedicatórias. Eu falei, esse livro já está muito especial, hein? Ficou assim, recheado de dedicatória, fiquei muito feliz. Um beijão para Jana Aguiar, Jana Calciolari. Jana Calciolari, olha. Eu ia tentar te falar, mas assim, faltou-me a pronúncia ali. E para Morgana Kretzmann, ela, Paulo Scott, são de casa aqui também, já tiveram aqui no Rabiscos, e é muito legal sempre trocar ideia com eles. Eu queria primeiro apresentar vocês ao pessoal, e eu queria ouvir de você, Fernanda, um pouco da sua, a gente viu o seu currículo aqui, seu breve currículo, mas queria saber um pouco da sua carreira literária, como que foi esse entrar no mundo artístico e como que são os seus trabalhos culturais, assim, você disse até recentemente para mim esses dias que eu com a Lu, a gente estava lá na exposição do Portinari de imersão, você falou que você cuidou dos textos lá também, né? Fiquei super feliz, a hora falei, caramba, que legal, até falei para a Lua. Delícia. Ouvi um pouco de você disso. Ai, Tadeu, é até difícil falar disso, porque sempre foi um motivo de muita angústia na minha vida, o fato de eu me sentir muito dispersa no mundo, com muitos desejos dispersos, né? Sempre gostei muito de arte, de escrita, de cultura, mas quando eu era pequena eu ficava achando que tudo isso era meio inútil, eu ficava muito presa assim, num certo pragmatismo, eu achava que eu precisava fazer alguma coisa de útil. Então, eu demorei muito para conseguir me autorizar a publicar as coisas que eu escrevia desde criança. Eu escrevia poesia desde criança. Na minha adolescência, eu escrevi muito, escrevi diários, escrevi muito. Cheguei a publicar coisinhas assim no jornalzinho da escola e tudo, mas eu achava que isso tudo era meio que uma bobagem. E achava que eu precisava ter uma profissão séria e que não fosse isso. E aí comecei... Bom, protocolos da vida, né? Pois é difícil se assumir como artista. É um passo ousado, porque não tem muitas garantias de que a arte que você vai produzir vai chegar até o outro, vai atingir o outro, vai ser reconhecida pelo outro, e não é um mero reconhecimento narcísico, né? É um reconhecimento que te possa permitir assim, sobreviver como artista, né? Então é um reconhecimento meio que fundamental para você se manter como artista. Tanto que muitos artistas no Brasil não são apenas artistas, né? Tem outras profissões paralelas. Né? Se a gente pensar, os grandes nomes da literatura brasileira, né? Drummond era funcionário público, Guimarães Rosa era médico, diplomata, médico. Érico Veríssimo. Pois então é difícil você se assumir como artista, né? Então eu demorei um longo processo. Então, primeiro eu comecei a trabalhar como psicanalista. E depois comecei a me assumir como escritora, assim, meio que como ghostwriter, assim, na surdina, sem assinar, né? Escrevendo os livros sem assinar. E aí essa coisa também da pesquisa de arte entrou também na minha vida meio sem querer, justamente escrevendo textos para exposições de arte. Eu fiz uma exposição que eu amei aqui em São Paulo, que foi sobre Machado de Assis, no Farol Santander.
fiz essa agora do Portinari. Legal. Né? Então, essa escrita de arte, pela arte, é alguma coisa que eu precisei conquistar com dificuldade, assim, não foi sem muitas sessões de análise para conseguir ter coragem de me jogar nisso, sabe? Que legal, essa do Portinari foi linda, né, Lu? Foi emocionante, uma experiência deliciosa. A gente saiu do Van Gogh e foi para do Portinari, e a do Portinari a gente se sentiu mais abraçado, assim, não sei. Acho que porque é nosso, assim, no nosso quintal, né? E a Cíntia, queria ouvir um pouco você também, para apresentar para o público. Estava aqui ouvindo a Fernanda, encantada. A minha trajetória é diferente, porque a minha área é comunicação social, sempre foi, né? E eu comecei a escrever aos 50 anos. Escrever literatura. Eu escrevia projetos de comunicação, escrevia textos, aquela coisa, escreve para fulano isso, aquela coisa bem familiar. Eu queria mandar uma carta para minha mãe, aquelas coisas assim, familiares mesmo. Aí, aos 50 anos, eu resolvi que eu queria escrever, porque eu sempre tive um projeto por décadas. Eu brinco que aos 20 eu queria ser gatinha. Aos 30 eu queria ser ótima profissional. Aos 40 eu queria ganhar dinheiro. E aos 50 eu descobri, eu sou servidora pública efetiva, e eu descobri, quer dizer, agora aposentada, gente. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer quando eu vou aposentar? Morrer eu não quero. Como é que é? Esse ano eu não morro. Esse ano eu não morro. No ano passado eu morri, esse ano eu não morro, né? Não. Belchior mesmo. Mas aí eu pensei e falei, quer saber? O que eu posso fazer que dependa só de mim? Não dependa de... Mas não tinha uma ideia assim, né? Aí apareceu na tela do meu computador um concurso de contos dentro da minha organização, num núcleo de literatura, uma coisa bem pequena. Inscritos 25. Aí eu participei, terminei em 5º lugar. Eu falei, meu Deus, olha isso. Aí eu fui empolgando. Ele era feito um por mês, em cada modalidade. Aí era cartas, crônicas, e foi indo, né? E eu fui me empolgando, e aí lancei o meu primeiro livro em 2010. Mas aí, gente, vou dizer para vocês que o meu primeiro livro, abafa o caso. Sabe aquele livro que você é o primeiro, você já tem idade, você pensa assim, eu quero botar tudo nele, ou tudo em cima. Aí você pega tudo que você tem e lança no livro. O título eu adoro, gosto dos meus títulos. Para, enfim, me deitar na minha alma. Aí eu lanço o livro, e aí, depois que eu leio e olho o livro, 1 ano depois, 2 anos depois, aí parei de olhar já, tá? Eu descubro que tinha de coisas cômicas a coisas muito trágicas. Então, o livro é uma tragédia. Ele é uma tragédia. Gente, vamos falar português claro. Algumas coisas isoladamente a gente pode considerar nele, mas somou, não deu certo, né? Aí eu fiquei muito chateada e eu esperei mais 2 anos. Quando chegou 2 anos depois, eu vi um anúncio da Patuá dizendo que estava recebendo originais. Eu falei, eu vou mandar. Aí mandei um livro de crônicas, que não é a minha praia. Eu não sou cronista, mas eu achei que era. E aí eu mandei um livro de crônicas e o Eduardo publicou o meu primeiro livro, o do Todo Que Me Cerca. E aí é um livrinho assim, bonitinho, inho, sabe? Aquele inho. E eu olhei e falei, ainda não é isso que eu quero para minha escrita. Então eu vou parar de escrever. Aí eu escrevi o 3º livro, e foi o primeiro de contos. Aí tinha algumas coisas que eu não deveria ter posto, mas já comecei a gostar dele. Até que meu 4º livro, pela Patuá, foi o Na Escuridão Não Existe Cor de Rosa. Eu terminei o livro, reli. Falei, gente, eu não mexeria em nada. Eu falei, credo, uma coisa que eu não mexeria. Aí fui semifinalista fui semifinalista do Oceanos. Caramba. Aí eu falei, gente, não é que prêmio a gente... prêmio. Mas prêmio, a gente, nesse Oceanos ainda, nosso louco, a gente baliza alguma coisa, né? Você pelo menos diz, bom, eu tenho um rumo, né? Eu falei, alguém me acertei escutou, a minha né? mão. E eu acertei quando eu pesei a mão. E era o que eu queria mesmo. Eu pesar
quando eu peso, aí eu descobri que era essa a minha praia. Aí eu falo de gente estuprada, eu falo de criança violada, eu falo de mulher que apanha, a minha literatura é toda baseada nos excluídos, nos submersos, sabe? Nessa linha. Minha literatura não tem final feliz. E aí eu comecei a ir para aí de lá para cá eu venho vendo. Não ganhei nenhum prêmio, mas já fui finalista do Prêmio São Paulo, que para mim já foi nossa, foi bom demais mesmo. E agora estou aí, escrevendo um romance que estou enrolando por causa da pandemia, que meu ritmo de pandemia caiu muito. E aí a Fernanda me convidou para a gente escrever sobre alguma coisa sobre a pandemia, e eu achei muito interessante a proposta, porque até então eu não tinha querido escrever nada sobre a pandemia, eu estava meio travada, meio tipo trauma. Uhum. Aí eu falei, ou eu perco o trauma agora, ou então, sabe, ou eu escrevo alguma coisa que põe o dedo na ferida, ou eu vou internalizar isso demais e não vai ficar bom, porque já não está bom para ninguém, né? Esse climão. Aí eu escrevi, e eu agradeço muito a Fernanda por esse convite. E saiu a Coronários, que é uma coisa maravilhosa, que eu lentamente fui lendo os contos, né, saboreando, e tá muito bonita mesmo, gente. Não estou defendendo tá só sensacional. Ela, não, tá sensacional mesmo. Tem de todos os estilos, todos os gostos. Todos com consistência. Tem mesmo. Vou aproveitar e já emendar aqui uma pergunta para a Fernanda sobre a organização do livro. São 16 autoras. Vou ler os nomes aqui e vocês me ajudem na pronúncia, por favor, tá? Natália Zucala, Cíntia Krimler, Morgana Kretzmann, é isso? Sim, nossa querida amiga. Renata Belmonte, Cristiane Sobral, Amara Moira ou Moira? Moira. Quero ela aqui, hein? Quero a Amara aqui. Vocês podiam fazer a ponte para ela, hein? A Amara é maravilhosa, uma autora trans. O conto dela é fortíssimo, maravilhoso. Ela é incrível. Indico. Sou muito fã dela. Uhum. O conto tá incrível. E a Natália também, ela mandou o livro para mim, a Natália. Depois eu quero bater um papo com ela também. Uhum. Jana Caucholari, Lília Guerra, Paula Inácio, Paloma Vidal, Tuane Araújo, Thaís Lankman, Sofia Boito, Juliana Fadu, Sueli Rodrigues Barbosa, Fernanda Raman. Então, Fernanda, como foi escolher essas 16 autoras dentro das suas particularidades, cada uma dos seus vieses, estilos literários? Como foi fazer essa seleção? Você já tinha determinado 16, ou isso foi se alterando ao longo do processo da busca, da movimentação do livro? Fala para a gente. Na verdade, esse livro surgiu meio organicamente, né? Primeiro, durante a pandemia, é engraçado hoje escutar a Cíntia falar que ela estava com esse trauma, que ela não estava conseguindo escrever, porque eu escutei isso de muitas amigas que escrevem. Não estou conseguindo escrever, não dá para escrever sobre isso, é tudo muito real, é tudo muito atual. Mas, para mim, foi o oposto. Eu senti uma necessidade de colocar palavra num troço muito angustiante que eu estava vivendo durante a pandemia. Então, o primeiro movimento foi quando o Itaú Cultural lançou um concurso, não era bem um concurso, era um edital chamado Arte como Respiro, que era de mini-contos. E aí eu escrevi um mini-conto sobre pandemia, e ele foi contemplado, e aí eu falei, caramba, isso que a Cíntia falou, o prêmio, ele não necessariamente é uma coisa incrível, mas ele mostra que tem alguém te lendo, tem alguém falando, vai, segue adiante, né? Vai embora. E aí, quando eu fui contemplada com esse edital, eu falei, cara, então eu vou meter a cara e vou escrever sobre isso que está me machucando, que é essa situação de pandemia, de morte, de luto, de violência, especialmente a violência doméstica. Foi uma coisa que me pegou, porque eu falei, nossa, as pessoas estão dentro de casa
fechadas, então a violência doméstica está aparecendo mais do que nunca. Muitas mulheres sendo agredidas e mortas dentro de casa, que é o lugar que você acha que é o lugar mais seguro, é o seu lar, é onde você quer segurança e tranquilidade, e as mulheres sendo violentadas. Então, eu quis escrever um conto sobre isso, que se chama Asfixia, e essa palavra era bem o que eu estava sentindo, assim, asfixiada com essa violência, com esse horror. Então, eu quis colocar isso em palavras na ficção, distorcido por uma outra história que não era autobiográfica, mas que dizia da minha angústia. E quando eu escrevi esse conto, eu consegui respirar um pouquinho mais, eu me senti menos asfixiada. E aí eu falei, caramba, eu quero publicar esse conto. Só que eu não consegui, eu tentei em alguns primeiros movimentos. Nós, mulheres, precisamos sempre insistir, eu tenho essa impressão, sabe? Às vezes um não, o primeiro não, o segundo não. Eu acho que a gente tem que insistir, vamos embora, sabe? Não parar no primeiro não, no segundo não. E aí chegou um momento que eu falei, quer saber? Se outros não querem me publicar, eu vou dar um jeito de me publicar, eu vou chamar outras mulheres que também queiram se publicar, que também queiram dizer dessa angústia, dessa dificuldade que a gente está vivendo. Aí comecei a convidar amigas que escreviam. A Jana, a Juliana Fadu, a Renata Belmonte, a Natália, pessoas que eu já conhecia, que eram minhas amigas, a Morgana. Fui falando, vamos fazer um livro de contos só de mulheres? Vamos embora. E aí elas começaram a me mandar contos, e aí eu mesmo, o negócio foi crescendo como eu não tinha previsto. Elas começaram a me mandar contos maravilhosos. Aí eu fui ficando empolgada com aquilo, eu falei, gente, isso está ficando lindo. Vambora, vambora, vambora. E aí junta, todo mundo lá, vambora de mão junta. Aí consegui falar com o Edu, né? Alguma delas, que eu confesso que eu nem lembro, me indicou a Patuá, que eu sou carioca, eu moro em São Paulo há pouco tempo, quer dizer, pouco tempo, vai fazer 4 anos, mas relativamente pouco, e aí falaram, procura Patuá. Eu procurei, o Edu adorou os contos, aí a gente precisava de mais volume, e ele falou, posso te indicar algumas escritoras que já publicaram conosco? Eu falei, lógico, por favor. E aí ele indicou, por exemplo, a Cíntia, né? Que eu fiquei encantada com o conto que a Cíntia mandou. E assim, de fato, Cíntia, é muito bom mesmo o conto não da é? Cíntia. Muito. Gente, Obrigada. eu chorei lendo você, Cíntia. Eu não estava num dia bom quando eu li o seu conto, mas quando ele me veio, ele me tocou de uma maneira que me trouxe para a vida, assim. Eu fiquei muito emocionada com o seu conto. Achei maravilhoso. Ele me indicou outras também, a Cristiane Sobral, né, a Paula Inácio, enfim, também outras. Aqui de Brasília. A Cristiane é de Brasília também, né? Também, Teve a Tuane Araújo, que foi uma escritora também de Brasília, que eu conheci através do Marcelino Freire. Né? Então, as pessoas foram indicando, foram chegando, e assim, eu acho que a maior alegria foi que eu não planejei, assim, vou fazer uma antologia. As coisas foram acontecendo, e quando eu vi, tinha esse livro maravilhoso, sabe? E hoje eu falo, eu fiquei 4 anos aqui em São Paulo, a melhor coisa que eu fiz nessa cidade foi conseguir, de alguma forma, juntar essas mulheres e fazer esse livro. Para mim, esse livro é um grande testemunho do momento que a gente viveu, que a gente talvez ainda esteja vivendo, né? Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho, assim, de ter podido juntar essas mulheres e esses contos poderosíssimos, que eu acho maravilhosos. Assim. Muito legal. São vieses, assim, estilos bem diferentes, mas você encontra, né, em comum esse ponto da força, da potência, né? E, Fernanda, continuando, a psicanálise ajudou para você nesse processo da pandemia? Ela te auxiliou dentro desse processo de asfixia ou não asfixia? Muito interessante sua pergunta, porque a psicanálise é um exercício de buscar palavras para aquilo que muitas vezes parece indizível, né? A psicanálise é isso, é você tentar dizer o que está te machucando. A Cíntia falou em trauma, né? Trauma remete a uma coisa que é difícil de dizer, que precisa ser elaborado. Então, isso está no cerne de um trabalho analítico, mas eu considero que isso também está no cerne de um trabalho literário. Por isso que, para mim, ser psicanalista e ser escritora acabou virando alguma coisa assim, muito próxima, né? Muito junto, porque
é esse trabalho de colocar palavras no que dói, no que é indizível, no que precisa ser dito, no que faz força em você para ser dito, né? Então, de fato, né, o fato de eu ser analista, de eu ser pesquisadora em psicanálise, de eu fazer análise há 15 anos, tudo isso me coloca nessa posição, assim, de buscar as palavras, mesmo que elas nunca sejam suficientes, né? Aí você fecha um livro e daqui a pouco você já está querendo fazer outro e outro. E é esse trabalho de apalavrar o que é difícil, né? Esse lado heterogêneo da coronária, né? Tantas pessoas com sentimentos distintos. É uma amostragem, né? 16 escritoras é uma amostragem social, porque foi assim também nas nossas relações, né? Nós tínhamos pessoas muito preocupadas, pessoas com muito medo, pessoas com menos medo. Depois aparecem os negacionistas, depois aparecem pessoas que acham que é uma gripinha e pessoas que se apavoram tanto que passam a viver uma vida completamente paranoica. Então, acho que o mérito do Coronárias é isso também, né? Conseguir mostrar focos diferentes também dentro de uma magnitude total, assim. Eu queria perguntar para a Cíntia, como a Fernanda falou, né? Tem pessoas que conseguem escrever, pessoas que não conseguem escrever. Como que foi o convite e como que você chegou no seu conto tão forte, tão marcante, que de fato é maravilhoso, assim. Queria que você falasse um pouco disso e um pouco dele, especificadamente. Eu não queria falar sobre a doença em si, assim, no contexto que eu convivo. Eu achei que já teria mais gente que falaria. Mas uma das coisas que me preocuparam e ainda me preocupam muito é a população pobre, de rua, que não tem de onde tirar, não tem onde se esconder, né? E que chega uma hora em que ela se vê diante do seguinte dilema: eu vou morrer desse troço aí que disseram que chama Covid, ou eu vou morrer de fome. Uhum. O que é pior? A morte mais lenta? A de fome é mais lenta, mas é igualmente horrorosa. Morrer de uma pessoa, morrer de inanição, de falta total de alimento, dizem que é uma das piores mortes que tem. Ou morrer de Covid, que bem ou mal vai me engolir, mas vai me levar num tempo até mais rápido. E quando me veio esse pensamento, eu resolvi escrever o meu conto em cima de uma moradora de rua, uma mulher que mora embaixo de um viaduto, né, que vive na rua. E ela se comparando e mostrando a realidade até que ela desiste. Ela pergunta para o rapaz que tenta ajudá-la, que ele vai querer dar o alimento para ela, e ela diz, não quero mais, não. Ele fala, por quê? Ela fala, não quero, porque eu estou querendo que o senhor me diga. De que é mais rápido eu morrer? Ela perde um filho durante a Covid, então ela durante a pandemia, né? E ela então pergunta para ele a frase, né, chave. Ela pergunta para ele o que é, o que seria pior, né? Não é spoiler, não é. Eu acho que conto, esse negócio da gente dizer, vai dar spoiler, de uma certa maneira é besteira, porque o conto ele vai te pegar ou não vai te pegar pela leitura. Uhum. É o jeito que eu disse isso lá e não o jeito que eu estou dizendo isto aqui, entendeu? Então, quando a pessoa lê, é diferente de eu contar aqui. Eu posso contar uma história inteirinha e você chorar e lá você não chora. E o contrário também, eu posso contar uma história aqui que você não vai achar interessante e na hora de ler, do jeito que está escrito, eu não estou dizendo o meu conto só não, de qualquer uma de nós, né? Na hora que você lê, você diz, puxa, me deu uma travada na garganta. Então, eu acho que para isso o nome já diz, né? Leitura, né? A leitura é diferente de contar, da oralidade, né? Por isso que eu não me importo, às vezes, você deu spoiler, eu digo, tem. Mas fazendo um parênteses aqui, o ouvinte do Rabiscos é chato com esse negócio, eles ficam assim, tem que avisar quando vão dar spoiler, não sei o quê. É ou não é, Lu? Desculpa, atenção, ouvintes chatos que ficam mandando mensagem pra gente. Eu não sabia. Se eu soubesse desse detalhe, eu não teria. Eu adorei que você falou, entendeu? Eu concordo com a Cíntia. Eu assino embaixo e penso igual ela.
Pode me fazer uma xingar, pode pergunta me para xingar. Cíntia? Você se importa se eu fizer uma pergunta para Cíntia Claro que agora, não, que a gente está nesse ponto? papo nosso. Não, você sabe que eu fiquei, quando eu li o seu conto, Cíntia, eu fiquei tocada, porque você trata de uma questão assim, que é cara para mim, né, que é pensar nas pessoas, sei lá, não quero dizer menos favorecidas, sei lá, as pessoas que estão numa certa miséria, talvez mais grave que a nossa, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, eu sou muito marcada pela presença da favela na cidade. Eu nunca morei numa favela, mas eu já trabalhei em diferentes favelas. E a favela, por exemplo, é uma coisa que me toca demais, assim, que ao mesmo tempo que eu vejo que é um lugar que as pessoas gostam de morar, que tem um senso de comunidade maravilhoso, que é quase uma família estendida, todo mundo sabe quem é o filho de fulano, filho neto de cicrano. Ao mesmo tempo, é um lugar de muita violência e muitas vezes de miséria, né? Então, por exemplo, eu que não vivo numa favela, tenho um fascínio, não sei explicar, uma coisa de querer escrever sobre favela. O meu conto é situado numa favela, o meu romance Cativo fala de favela, eu fico sendo chamada pela favela. E hoje em dia tem toda uma discussão que eu acho até que importante sobre lugar de fala, né? Como que uma mulherzinha branca que nunca morou numa favela vai querer escrever sobre favela? Apesar de eu ter trabalhado em favelas, eu fico pensando como eu me autorizo a pegar uma protagonista, explorar essa protagonista dentro de uma favela, uma família numa favela. E eu vejo que você se autoriza a fazer isso, né, Cíntia? Assim, no nosso livro a gente tem uma diversidade de autoras, assim, de diversos lugares do Brasil, diversas situações, até a gente falou da Amara, né, que é trans, que fala do lugar da trans, né? Escritoras negras, brancas, jovens, mais experientes. A gente tem escritoras de diversos perfis assim no livro. Mas eu queria saber de você, Cíntia, o que te chamou a falar dessa mulher em condição de rua, que é uma condição totalmente diferente da sua, né? Como que você se autoriza a falar desse outro, dessa outra, que é essa mulher? Olha, eu tenho muito cuidado com essa questão do lugar de fala, até um ponto em que isso não vira neurose. Vou ser muito franca. Eu não preciso estar debaixo de um viaduto para eu não sinto a dor da moradora de rua. Ela sente, eu não. Mas eu sinto a minha dor por ver este país que tem tudo ter virado isso que virou, de precisar ver gente morrendo debaixo de um viaduto. Isso me deixa indignada. Eu fico pé da minha vida. Eu fico fora de mim. Então, é a desse fora de mim que eu me permito, não um lugar de fala, mas um lugar de indignação. Uhum. Eu costumo dizer que eu gosto de dar voz a quem não tem. E a gente fingir que não existe, ou ficar só deixando por conta de quem tem lugar de fala. Quando é que uma mulher que mora debaixo de um viaduto vai escrever um livro contando o que ela está passando debaixo do viaduto? Não vai. E se ninguém fizer isso, fica muito cômodo para muita gente, que adora jogar para debaixo do tapete a realidade. Eu não gosto, eu gosto da realidade, me entala, me deprime, me deixa doida, mas eu gosto da realidade dita, mostrada. Então, é nesse sentido, eu me coloco num lugar de resgate, não num lugar de eu sei o que ela está passando, mas o que eu vejo do que ela está passando me incomoda tremendamente. E acontece o seguinte, existe um escritor aqui de Brasília, um cara que eu gosto demais, chamado André Giusti. O André é um puta cara e ele tem um trabalho muito bonito junto com o pessoal de comunidade, de dar sopão, sabe, de ajudar o pessoal aqui. Então, quando ele fala mesmo, ele solta no grupo, gente, estamos precisando fazer um sopão e temos R$10. Cada um vai juntando e dá o que pode, tá? Eu só quero chegar até aí, porque senão fica muito panfletário o negócio. E aí, o André me contando, depois ele posta os vídeos dessas pessoas agradecendo, mas agradecendo assim, explicando como é que eles estão vivendo. E aí eu comecei, uma das vezes, ele falou, olha, o que a gente pode dar? Todo mundo perguntando. Ele, gente, eles não têm máscara. Isso me deixou doente. Eles não têm comida e eles não tinham máscara. Eu falei, ou eles morrem, né? Ou morre de fome, ou morre de
de falta de proteção, né? Sanitária. E aí, quando você me contactou, eu já estava com isso, já tinha uns 2 meses que eu estava com esse negócio na cabeça. E quando você me contactou, eu resolvi contar essa história. Claro que é uma história adaptada, claro que ninguém chegou... É ficção, tá? Ninguém chegou para mim e falou, olha, fulana quer se matar. Não. Mas a gente ouve as histórias, dentro das histórias, do desânimo geral, sabe? Do cara dizer isso. Eu vou botar máscara? Para quê? Que hipocrisia de eu não morrer de Covid se eu vou morrer de fome, porque eu não tenho um puto para comprar um pão. Ainda mais agora que todo mundo está duro e ninguém está dando mais nada. Então, a partir daí, eu me sinto num lugar de fala humanitária. Entendeu? É uma fala humanitária. Esse direito eu me arvoro, sim. E se quem não gostar, agora fazer malcriação, né? Quem não gostar não é. Mas eu falo, eu berro. Por quem não pode berrar? Isso que a Cíntia falou, nossa, excelente pergunta da Fernanda, porque tem acontecido um pouco das pessoas terem medo de falar alguma coisa e serem repreendidas por isso, né? E eu acho que quando o escritor, a escritora, quando ele se reprime para não falar um determinado tema, com medo de se expor ou de estar num outro lugar, você vai matando aos poucos a literatura, porque você pode falar sobre todos os temas, né? E nós que escrevemos, a gente observa também, nós somos observadores, a gente observa tudo, né? E nós também, enquanto seres pandêmicos, frutos da pandemia também, né? Vivemos esse momento, a gente consegue ficar imaginando o que se passa em cada lar, porque quando você fala de lockdown, muito se criticava as influencers falando, né? Ah, é um momento de revigorar, fazer yoga e tal. E as pessoas que moram nas comunidades, que tem 10 pessoas morando numa casa, como que elas vão ficar aglomeradas? Como que elas vão fazer lockdown precisando sobreviver, né? E então acho que a gente já tem que vencer algumas barreiras, né? Mas é uma excelente reflexão essa da Fernanda. E aí, Cíntia, eu quero aproveitar também, então, já que você falou disso, você parte os seus outros contos, assim, para o pessoal te conhecer, sempre dessa visão de observar minorias, de observar essas pessoas que não são ouvidas, né? Sempre. E 95% dos protagonistas são mulheres. 98%, vamos dizer assim. Não de propósito, é uma coisa natural. Aí até é engraçado nisso, eu acho que é muito a questão do lugar de fala, sim. Como mulher, eu me sinto mais à vontade de falar. Mas não é só por isso. É porque a mulher... Eu não conheço um homem milenarmente oprimido. Nunca ouvi falar de homem milenarmente oprimido, né? Sabe? Coitadinhas. Então, assim, eu não tenho interesse em algo que... seria mais ou menos como o povo que quer criar o dia do orgulho hétero, né? Gente, o orgulho hétero é uma besteira de um bando de homens machistas que não tem mais o que fazer, além de que tentarem ser irônicos e cínicos com essa história dessa. Então, é o meu caso. Eu vou falar de que o homem sofre? Tá, coitados. Ok, mas eu não acho. Então, eu acho que mulher sofre, mulher tem uma carga tremenda nos ombros para ser retirada, a mulher tem uma série de coisas mal resolvidas ainda, sabe, que vem de várias gerações, e não tem a ver com idade, porque eu sou uma mulher de mais idade do que muita gente, e com a cabeça mais bem resolvida, do que, às vezes, meninas de 30 que ainda estão com aquela tacão da bota familiar pesando nos ombros, entendeu? Então, eu vejo que tem... aí dizem, mas ela não quer resolver. Gente, não é fácil. Não é fácil, não. Para a mulher que apanha, não é fácil abrir a porta e sair. É todo um processo psicológico por trás que diz que ela não vale nada e ela tem que aprender que ela vale. Então, em todas as áreas que a mulher sofre, em todas as áreas que os invisíveis, os oprimidos, agora eu não vou falar só da mulher, não. Em todas as áreas, quando uma criança é estuprada
aos 5 anos de idade por um pai, por um tio dentro de casa, como que essa criança não tem nem psicológico ainda para saber que aquilo é podre, que aquilo é crime? Então, alguém tem que ser por ela, não tem? É o mesmo caso que eu vejo nós, escritores. Se a gente não berra sobre crianças sendo estupradas, se a gente não berra sobre mulheres apanhando até morrer, ou sendo mortas com tiro, com facada, com porrada, se a gente não fala, e no seu estilo cada uma é mais irônica, a outra mais... Não importa. Eu acho que se a gente não faz essas denúncias, a gente não... É o que eu falo para a Fernanda, eu já falei, e falo sempre, se a literatura não me incomodar, para mim, não vale. Não quero, não. Para mim, literatura tem que incomodar. Tem que incomodar você na sua casa, no seu travesseiro, sabe? Tem que tirar você da sua zona de conforto. Ou tentar tirar, pelo menos. É isso. Essa seria a utilidade da literatura? Eu acho que essa função... Eu tenho muito medo, sabe? De falar a função da literatura é essa. Para mim, a minha literatura, o rumo que ela toma é esse. É esse que eu quero. De denunciar, de incomodar, de não permitir as pessoas, ou não querer que elas fiquem nas suas zonas de conforto. Para mim, para Cíntia, é a literatura. Isso para mim também é política. Quando você se incomoda com quem não tem voz. Então, para mim, é uma função, uma função, até política. Isso não significa que eu esteja criticando quem não faz, quem faz de outra maneira. Eu tenho muito medo disso, porque já entrei em várias discussões e as pessoas dizem, então você quer que seja do seu jeito? Não. Eu não quero que seja do meu jeito. Aliás, nem sei se o meu jeito é o melhor. Para mim, ele é. Mas para os outros, não. O que eu vejo não critico a sua forma de escrever, nem a do outro, nem a do outro. Mas eu critico a minha, se ela não estiver servindo a minha consciência, se ela não estiver servindo ao meu propósito como pessoa. Eu critico a mim mesma, entendeu? E eu sou uma crítica muito dura de mim mesma. Por isso que eu estou sempre buscando a fazer por esse lado, entendeu? É isso. Até porque a gente está no Brasil, né? E a gente está vivendo um momento muito grave no Brasil hoje. Eu fico achando que os escritores têm que estar conectados com o seu tempo, não numa perspectiva panfletária, né? Mas numa perspectiva de estar presente no seu tempo, estar presente no seu espaço, né? De estar pensando sobre o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? A gente não está na Escandinávia, a gente não está no Japão, né? Então, acho difícil fazer literatura sem pensar no que a gente vive hoje, né? E o bacana é que o livro, ele mistura mesmo todas esses olhares, essas percepções dentro, né, que existe, que está dentro da gente diariamente, né, com o governo que a gente está vivendo, sob o governo que a gente está vivendo, e ele traz toda essa realidade mesmo, além do vírus, né? Como a Cíntia falou da fome, e são vários outros temas ali distribuídos. Como é para vocês agora, no momento em que a gente está vivendo esse afrouxamento das medidas de segurança da Covid, né? A gente está sentindo como se a gente estivesse saindo da pandemia. Como é agora essa leitura do Coronárias? Porque, assim, fazendo até uma brincadeira com os títulos, tanto dos contos e do título do livro, assim, a sensação que eu tinha lendo era de um dilema mesmo, desse momento de asfixia e desse retomamento do ar, sabe? Você ter esse impacto porque a gente está muito recente tudo isso dentro da gente, né? Essa vivência toda está muito recente, e ao mesmo tempo a gente quer sair disso. Então a gente fica nesse dilema. Quando eu li o Coronárias, e trazendo até o
o título, né, para esse movimento cardiovascular, arterial, venoso, nessa distribuição de ar, e mesmo assim a gente tem a asfixia, né? Então, como é essa releitura? Vocês conseguiram ler várias vezes o livro, depois de pronto? Uhum. Achei ótima a sua leitura e a sua pergunta, porque, de alguma maneira, eu olho para esse livro como um livro, uma literatura de testemunho, né? Uhum. Eu sempre fui muito fã do Primo Levi, por exemplo, né, que é o grande, talvez o autor mais icônico da literatura de testemunho, né? Porque o Primo Levi, enfim, ele ficou 1 ano em Auschwitz, e quando ele saiu de lá, ele passou o resto da vida dele narrando os horrores que ele viveu ali, né? E esse testemunho, ele se reverberou por muito tempo, e até hoje. Outro dia, as pessoas estavam de novo parando, né? Ontem, se eu não me engano, anteontem, para pensar no Holocausto, né? Para celebrar no sentido de memória, né? De retomar na memória, rememorar. Então, eu sinto que esse livro ele tem uma função de testemunho, mas é um testemunho um pouco diferente do testemunho tradicional do Primo Levi, por exemplo, né? Que o Primo Levi ele escreve em primeira pessoa. Né? O que é o testemunho tradicional? É aquele autor que escreve em primeira pessoa, mas é uma primeira pessoa do plural, né? Nós. Inclusive, no livro dele mais famoso, É Isto um Homem, né? Uhum. Que é um livro maravilhoso que, se você não leu, para tudo que você está fazendo agora e vai ler esse livro. É, livraço mesmo. Esse livro mudou minha vida. Assim. Esse livro é um troço que eu lia chorando, sabe? Uma coisa. Então, é Isto um Homem, né? Que ele, a partir do Holocausto, ele interroga o que é a condição humana, né? Tanto daqueles que estavam oprimindo ele, né? E violentando ele, e todos aqueles que estavam com ele, quanto aqueles que estavam se desumanizando, virando coisas, virando troços, virando, né? Desumanizados ali, num campo de concentração nazista, um campo de extermínio nazista, né? Então, assim, a literatura de testemunho, a gente estava falando da utilidade da literatura. Tem da Svetana também, né? Que ficou a Svetana que ganhou o prêmio e tal, né? Também. Sim, e aqui no Brasil, eu gostaria de destacar o Bernardo Kucinski, né? Que tem um livro importantíssimo que se chama K, Relato de uma Busca, né? E que é baseado numa história real, né, que o próprio Bernardo Kucinski teve uma irmã que combateu a ditadura na década de 70 e ela desapareceu, né, ela foi presa, torturada, e ninguém sabe o que aconteceu com o corpo dela. E no livro, o pai quer encontrar o corpo da filha para enterrar, para velar. Simbolicamente, assim, você enterrar uma pessoa é uma função importantíssima para alguém, né? Fazer um luto. Então, o livro inteiro é essa busca desse pai pelo corpo da filha para poder velar. Isso, gente, isso hoje, há pouco tempo, o vice-presidente estava rindo dos novos áudios que surgiram, né, falando da ditadura, né, do Superior Tribunal Militar, né, e ele estava dizendo, para que a gente vai tocar nisso? Isso é história, isso é passado. Não, gente, isso é a nossa memória, a nossa identidade como país. A gente precisa enterrar esses mortos. Né? Então, assim, o livro do Bernardo Kucinski foi um que me mostrou que a literatura de testemunho ela pode ser ficcional também. É uma ficção inspirada na realidade, né? Diferente do Levi. O Levi, ele falava ali o que ele estava vivendo, é o vivido dele. Então, eu pensei, caramba, esse Coronárias, por isso que eu digo que o livro acabou sendo muito maior do que eu poderia prever quando eu comecei a trabalhar nele. Ele me surpreendeu. Então, ele virou um testemunho ficcional. Né? Acho muito bom quando a Lua fala, né, esse livro apresenta uma realidade, mas espera lá, só tem conto de ficção. Então, é a ficção que articula uma realidade. É a ficção que ficou ali registrada como um testemunho de uma realidade. Né? Então, eu acho muito interessante como que o livro consegue ter esse lugar de um testemunho ficcional e, por isso, ele pode ser relido tantas vezes. E a gente sente essa asfixia quando a gente relê. Né? A gente revisita essa asfixia. A Morgana Kretzmann, quando a gente estava lançando o livro, ela me falou, amiga,
eu acho que um dia, talvez eles leiam esse livro numa escola, talvez as crianças possam ler esse livro no futuro, para tentar entender como que a gente viveu essa pandemia, né? E quando ela me falou isso, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, nossa, meu Deus, será? Sabe, eu fiquei pensando nisso, assim, a força de testemunho, para mim é um testemunho. Com certeza, isso vai ser lido e relido. Fernanda, quando foi feita a promoção do livro, vocês colocaram nas redes algumas escritoras lendo outras escritoras, lendo trechos do livro, né? E eu queria colocar aqui para a gente ouvir. Então, o pessoal de casa vai acompanhar. Eu ia até fazer em 2 etapas, mas acho que vou fazer em uma etapa só, que são autoras do livro lendo autoras do livro, trecho dos contos. Não são todas, mas tem uma amostragem muito boa. E quando a Fernanda me mandou, eu não queria que isso ficasse fora do episódio, porque o ouvinte vai entender muito tudo isso que a gente está falando, essa atmosfera que o Coronárias atinge e produz. Então, eu vou colocar aqui. Vocês vão ouvir depois da vinheta e já a gente volta. Aí, coisa linda. Pessoal, pode falar, Lua. Eu queria muito escutar da Cíntia, que eu fiz acho que ela até ia responder a minha pergunta, né, que eu fiz para as duas, aí se de repente ela puder... Eu cortei, queria complementar, porque realmente eu acho que a função principal é essa que Fernanda falou. Então, se eu falasse mais assim, seria repetir o que Fernanda disse sobre, sabe, futuro, sobre projeção do que foi, de memória mesmo, a coisa de registro de memória, né? Mas eu acho que acabou tendo uma função secundária do livro que está passando despercebida. Muita gente que está lendo, eu inclusive, está percebendo, sabe aquele eu não estava só? Muitas neuras, muitas cismas, muitos medos, muitas tragédias que você lê nos contos, você diz, puxa, eu conheci uma pessoa que aconteceu isso, eu senti isso, eu estava com medo disso. Então, eu acho que está gerando também identificação no presente. Pessoas que estavam se sentindo muito nos seus traumas. E, de repente, Cíntia, eu acho que aconteceu alguma coisa no seu microfone que ficou abafado. Oi, agora, tá bom? Tá dando para ouvir? Agora tá, pode voltar. Tá, desculpa. Eu estou dizendo assim, que eu acho que, de repente, está acontecendo, secundariamente, é isso, no presente. De muita gente está se identificando com o que está acontecendo com o outro. Nossa, ela escreveu isso, então ela viveu isso. Ouviu quem viveu. E eu que estava aqui encolhida, com medo até de comentar, vamos supor. Aí eu também tive esse medo que ela teve. Eu também tive essa crise de choro que ela teve. Eu também tive essa raiva que ela teve. Eu também tive a indiferença em determinado momento e me culpei por isso, essa culpa. Então, eu acho que, secundariamente, essa antologia ela está provocando nas pessoas uma sororidade, gente, sabe? Uma coisa de, cara, eu não estava sozinho no meu medo, eu não estava sozinha dentro do meu apartamento, eu não estava sozinha na minha angústia, eu não estava sozinha no meu choro, eu não estava sozinha na amiga que eu perdi por Covid, no avô, na avó, no tio, no filho, sabe? Outras pessoas tiveram essa mesma angústia, esse mesmo medo, esse mesmo choro, essa mesma perda. E elas passaram por isso como eu passei, humanamente, sentindo aperto na garganta, dor no peito, tristeza. Então, as pessoas, eu acho que lendo essa antologia, que provoca, em muitos contos, ela provoca muito choro mesmo, elas estão fazendo uma... Não é uma catarse, é uma... Está me fugindo do termo. Elas estão se identificando com a dor alheia e vendo a própria dor na dor alheia. Elas estão espelhando.
e vendo que elas não estavam sozinhas, nem que elas eram doidas, nem que elas eram histéricas, nem que elas eram dramáticas, sabe? Ou que elas eram despreocupadas em determinados momentos. Tudo isso é de todo mundo. Todo mundo teve a hora do choro, a hora da dor, todo mundo teve a hora da indiferença. Não é comigo, não está perto de mim, não foi gente que eu conheço, eu preciso me manter sã. E não vai nisso nenhuma culpa. Eu acho que vai nisso simplesmente uma necessidade de se proteger. Porque também se a gente não se protege, mentalmente falando, a gente pira. E a gente cada um sabe qual é o seu limite. Tem o cara que vai para o copo, tem o cara que vai cheirar uma cocaína, tem o cara que vai chorar no banheiro, o outro vai chorar publicamente, né? Cada um de nós, o outro vai desandar a comprar. Eu tive uma amiga, gente, só para a gente quebrar esse climão, ela disse assim para mim: eu comprei tanta coisa durante a pandemia pela internet, tanta coisa, porque chegava e eu tinha a sensação de que eu ia usar, de que eu ia sair, eu ia botar uma roupa, um sapato, uma bolsa. E no final ela olhou e falou: meu Deus, como é que eu não abri falência? Porque eu não vou usar nada disso. Eu não vou usar metade que eu comprei. Ela saiu dando para a irmã, sabe? Mas foi a válvula de escape, é isso. Cada um de nós tem uma válvula de escape. E ninguém pode dizer que a do outro é melhor ou pior, entendeu? Tem o sujeito que reclamou porque tinha gente que estava comemorando, que não tinha que comemorar quando tomou a vacina, que tinha gente morrendo. Exatamente porque tem gente morrendo ainda, é que eu tenho que comemorar cada dia que eu estou viva, cara. Ou agora eu vou morrer de véspera, de antes. Sabe, eu não me conformo com isso. Eu entrei muito nessa de um luto mais... eu queria ter o luto mais luto que todo mundo. Não adianta. O luto, às vezes, não ajuda. O luto, às vezes, só põe você num buraco fundo que você não sai. Então, é por aí. Eu acho que cada um tem o seu jeito, e essa antologia, ela, quando você lê aqueles contos, as maneiras que as pessoas abordam, enxergam, sentem, e aí tem gente se identificando, se espelhando. E isso está sendo muito bacana. É um efeito secundário, que eu chamo, mas por ser secundário não é de menor importância. E é uma outra função mesmo da literatura, né? A gente estava falando da função da literatura, é isso, né? De você ver que você não está sozinho no mundo, Perfeito. né? E achei muito bacana quando a Lua perguntou essa relação entre a psicanálise e a literatura. Também tem isso na psicanálise. Você não está sozinho, tem um outro ali te escutando, né? Quando você está num processo de análise, tem um laço, você faz um laço com o outro. E a literatura também tem essa dimensão de um laço, que um escreve, o outro lê. Você está com alguém, você pode estar... você não está sozinho no mundo. Isso eu acho que de alguma maneira, por pior que seja toda essa angústia, isso é reconfortante, né? Essa fala da Cíntia, no final, me lembrou muito o conto Torre, que tem aqui no livro também. Acho que é Torre, não é? Da Paula Inácio. Sobre essa questão desses conflitos, né? Da comemoração e de como cada um queria escapar desse sentimento da pandemia. E cadê você quer perguntar? Você ia perguntar? Eu te interrompi. Não, pode perguntar. Eu não sei se já é momento, mas eu ia perguntar sobre os projetos agora de vocês, né? A Fernanda recebeu uma bolsa para escrever um romance, né? Nossa, fiquei feliz quando li isso hoje, Fernanda. Também, viu? Parabéns, viu, Fernanda? Fiquei feliz foi demais. Isso, né? Você Obrigada. E Cíntia, por favor, fale também dos seus projetos, do que você já está... Tudo bem que o Coronárias acabou de ser lançado, então, por favor, leiam. Antes de qualquer coisa. Onde são impressionantes, mas falem dos seus projetos aí, do momento. Essa bolsa, eu acho até legal falar aqui no Rabiscos, porque é uma bolsa que talvez, se a gente tiver alguns ouvintes, eu imagino que muitos ouvintes sejam escritores também, né? Então é legal falar que é uma oportunidade que tem todos os anos,
o Ministério da Cultura de Portugal, na verdade, é uma parte ligada ao Ministério que se chama Centro Nacional de Cultura. Eles dão uma bolsa para os países lusófonos. Não é só para o Brasil, não é só para Portugal. A gente já teve grandes escritores de outros países contemplados com essa bolsa, escritores importantes, como o Ondiak, o Agualusa, são escritores angolanos, né? Que, de fato, até a bolsa ajudou esses escritores a terem uma projeção internacional em países lusófonos, né? Então, o que é essa bolsa? Ela se chama Criar Lusofonia. É uma bolsa que é oferecida a qualquer país lusófono, inclusive o Brasil, e o escritor ele precisa fazer um projeto. Eu quero escrever um romance assim assado. E aí você precisa dizer como vai ser o seu romance, por quê, o que te fez pensar nesse romance. Você tem que disponibilizar um certo currículo. Eles geralmente dão preferência a escritores que já têm alguma publicação anterior, alguma visibilidade mínima. Assim, não necessariamente você precisa ser um grande escritor, mas alguém que já tem um trabalho, já tem um percurso na escrita, né? E no meu caso, eu ganhei essa bolsa para passar 4 meses em Lisboa, desenvolvendo um romance que eu chamo de Zuca, né? Que em Lisboa, em Portugal, há muitos imigrantes brasileiros, uma quantidade, mais ou menos 150 mil, o que para Portugal é uma grande quantidade, né, de imigrantes. Mas isso é subnotificado até, porque tem muitos imigrantes que não são oficializados, tem muitos imigrantes que têm dupla nacionalidade europeia. Então, esses 150 mil, na verdade, são muito mais. Tem muitos brasileiros em Portugal. Eu costumo, brincando como psicanalista, eu digo que é o retorno do recalcado, né? Que, né, eles vieram nos colonizar, agora a gente está indo, né, para lá, voltando, retornando lá para essa metrópole. E me chama muita atenção, assim, como que no Brasil, muitas vezes, brasileiros ricos que vão morar em Portugal, eles se encontram com uma grande surpresa, que eles sofrem preconceito, né? O que é Zuca? Zuca é o jeito preconceituoso que muitos portugueses chamam os brasileiros. Eles chamam de brazuca, zuca, de uma forma pejorativa, né? Então eu fico pensando, nossa, às vezes uma mulher como eu, né, branca, carioca, né, que sempre, na verdade, bom, eu não gostaria de dizer assim, eu sou racista, mas que está numa posição privilegiada, né, no que a gente pode entender como um racismo estrutural na sociedade brasileira. Quando ela se muda para Portugal, ela vai mudar de posição, né? Então, ela que tradicionalmente poderia ser agente de preconceito, ela se torna potencialmente, ou na verdade, vítima de preconceito, né? Então, na verdade, essa protagonista do Zuca, desse romance Zuca, é isso, é uma mulher branca que é racista, e ela vai ter que se encontrar com o racismo dela, né, na medida em que ela vai também sofrer preconceito e discriminação, né? Então, ela que sempre foi agente, ela será vítima, para tentar discutir essa questão estrutural, né, estrutural da discriminação, do preconceito, né, de negar o outro, de agredir o outro, de violentar o outro, como que isso não é uma questão só brasileira ou só portuguesa, como que isso circula, ou só nazista, já que a gente estava falando do Primo Levi, né, como que isso circula na condição humana. O que é isso, gente? Que a gente precisa negar o outro, violentar o outro, aquele que, né, e se sobrepor ao outro. Então, o romance é sobre isso. De alguma forma, acho que eles gostaram do projeto. E, assim, num mundo em que a gente precisa suportar o outro cada vez mais, a gente está num mundo que está cada vez mais perdendo a condição de que a sobrevivência humana ocorra dentro dele. A gente está num contexto de emergência climática, de pandemia, de guerra, tudo isso junto, né? A nossa condição de sobrevivência como espécie humana está ameaçada. Eu não estou sendo alarmista, estou falando um fato aqui, né? Então, nesse momento, a gente precisa suportar o outro, se aliar ao outro, se juntar ao outro, né? Suportar a diferença. Então, para mim, essa questão está muito forte, que a gente precisa suportar o outro. Então, esse é o tema do romance, de alguma forma,
né, eu acho que eles acharam de alguma forma relevante, por isso eu imagino que eles tenham selecionado o projeto. Eu estou muito feliz que vou poder, né, concretizar com o apoio. Gente, no Brasil é tão difícil ser escritor, porque assim, você não tem uma bolsa como essa hoje no Brasil, não tem. Alguém te dando dinheiro para você escrever um romance. Nossa, de jeito nenhum. De jeito não é? nenhum. Então, estou muito feliz com a oportunidade. Legal, vai representar bem o Brasil, tenho certeza. Eu estou aqui ouvindo, encantada com o tema, com tudo. Parabéns mesmo, Fernanda. Obrigada. Eu estou escrevendo um romance, que agora agora eu posso falar, que antes eu estava numa dúvida e tal. Agora já está encorpadinho, embora não tenha muitas páginas, mas já tenho o meu roteiro, né? Que eu costumo fazer uma sinopse antes, bem feita, e faço toda a pesquisa. Aí, na hora que eu realmente sento para escrever, que eu pego o gás, aí já está mais fácil para mim, né? E o meu é bem passado no Brasil mesmo, no Nordeste, e é uma vila de pescadoras, todas mulheres, todas viúvas. A condição para que elas sejam da cooperativa é que sejam viúvas. E aí vão se juntando mulheres de todo tipo, inclusive vem uma estrangeira, uma da Guiné-Bissau, que é uma mulher mutilada, essa mutilação feminina. Todo romance meu, eu coloco todo romance. No último, por exemplo, eu coloquei um baixa base, que era aqueles meninos para brincar do Afeganistão, que são usados dos 13, eles são pegos com 4, 6 anos de idade e só soltam eles com 18 anos. Eles são vestidos de mulher e servem para brincadeiras sexuais com os delegados de polícia no Afeganistão. Já foi proibido, mas continua. É uma desgraça. Então, tem fotos na internet, inclusive, você vê aqueles caras barbudos, de metralhadora na mão, com um menino, uma criança no colo, com o olhinho pintado, sabe? Uma coisa horrorosa. E aí eu decidi que quero sempre colocar uma pessoa em situação de refúgio, né, nos meus romances. E nesse agora é a Binta, que é essa mulher que foi mutilada e ela foge da Guiné porque ela tem uma filha e ela não é a personagem principal, é uma das, tá? Por exemplo, ela tem uma filha e ela sabe que o marido morre. E ela sabe que na hora que... lá, quando o marido morre, você praticamente, não é propriedade, mas você se torna responsabilidade da família do marido. E eles vão querer mutilar a menina também. Ela, então, trabalha como cozinheira na casa do casal de embaixadores brasileiros e ela pede para ser considerada em situação de refúgio. E aí é um visto chamado visto humanitário que eles tentam para ela vir para o Brasil. E por uma série de coisas ela tem um emprego, ela perde, a mulher morre, enfim. Então, a abertura é falando sobre, de uma forma não muito longa, porque senão também é um romance, cada uma vira um romance, sobre as histórias de cada um. Tem bastante... Estou super ansiosa com os dois. Já quero ler também. Tomara que dê certo. Por favor, vocês voltem aqui para falar dele. As duas, hein, estão convocadas. Fernanda, quando lançar também, espero vocês. Lua, papo bom, hein? Demais, muito bom. Rendeu. Eu tenho que segurar a boca aqui, senão eu falo. Aqui a casa é nossa, é para isso mesmo. A gente está indo para a reta final já. O tempo voou, já passamos de 1 hora de episódio. Nossa, gente, obrigado demais. Mas que gostoso. Ficaria mais 1 hora fácil aqui, viu? Falando com vocês. São ótimos anfitriões. Imagina. Eu quero aproveitar, Cíntia, só fazer um parêntese aqui, que eu adoro como você usa a palavra antecedências no seu conto. Não sei, essa palavra aqui, ó, antecedências. Ai, como que a ideia era fazer isso aí e marcar. Essa mulher poderia usar essa palavra. É verdade. Lua, você foi muito sensível a isso. Eu também fiquei nessa palavra. Eu pensei, nossa... a ideia foi... Então eu de imediato, ela não caiu assim como o passado, sabe? Eu fiquei assim, antecedências. Exatamente. A ideia era criar isso mesmo. Então, que bom. Meninas, obrigado. Poxa, não tem nem palavras para agradecer vocês. Que papo bom. Luana. Bom demais estar com vocês. Fernanda, obrigado. Cíntia, obrigado.
Sintam-se à vontade aqui, que a casa de vocês, tendo um livro novo aí, pode me mandar mensagem, pode mandar mensagem para a Lua, que a gente pode não, faz por o foco. favor. Deve. Obrigada. Não, vocês têm um trabalho maravilhoso. Eu sou fã do trabalho de vocês. Queria agradecer demais o convite, a visibilidade. Convido as pessoas a lerem o Coronárias. Espero que elas gostem. E é isso aí. Onde que o pessoal acha, Fê, o livro para comprar? O livro está à venda no site da Patuá, né? E acho que é o melhor caminho, talvez, para comprar nesse momento, né? Vou deixar o link aqui embaixo, então, para o pessoal também. É isso. Lua, obrigado mais uma vez estar aqui comigo. A honra é sempre minha aqui. Sempre bom estar com você. Pessoal de casa, quinta-feira temos Cabine do Filme, papo sobre cinema com a Carol Pedrosa, que apresenta o programa das quintas. É isso. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.